Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, como eu falei, né, ontem, hoje, só falaria sobre o Diniz depois que houvesse o competente registro, lançamento, anúncio no site oficial do Vasco. Fui lá agora, direitinho, ok, Fernando Diniz é o novo treinador do Vasco. Vamos aguardar aí o começar dos treinamentos. E parece que o Felipe realmente vai estar à beira de campo, no vestiário também, né? E na coletiva, no próximo jogo, contra o Vitória no Barradão. E sobre esse particular de Felipe estar à frente, no banco de reservas, no vestiário, banco de reservas e na coletiva, aquela apatia, né? Aquele derrotismo da última partida contra o Porto Cabedelo, né? Que eu falei o seguinte: ele não disse o que ele preparou, o que deu errado e o que ele não conseguiu consertar para deixar de dar errado e que seu jogo, o que ele preparou, tivesse pelo menos algum tipo de sucesso, né? Comentei os gols, primeiro, terceiro e quarto gols, erro de saída de bola, né? Erro de saída de bola. E o Felipe não deu as alternativas, não deu as soluções, Carille também não vinha dando. O problema não é o técnico só, é também a questão do elenco. Mas veja, o Carille, proposta, linha média, com transição, não estava conseguindo nem entregar a transição rápida ofensiva, porque o time que se defende tem que, para fazer gol, para tentar alguma coisa, tem que pensar numa transição ofensiva rápida, né? Com mais jogadores possíveis, com o maior número de jogadores possíveis. Nem isso, e nem a linha média, baixava demais, né, as linhas. Então, Felipe fez um jogo ruim contra o Operário, depois um jogo legal contra o Palmeiras e um péssimo jogo contra o Porto Cabedelo, uma das maiores vergonhas do Vasco em uma competição sul-americana, né? Notadamente no segundo escalão de uma competição sul-americana, as próprias sul-americanas. Nem está-se aqui falando, nem se está falando aqui de Libertadores, está se falando de Sul-Americana, que é a segunda, que é o segundo nível, né, de competições da América do Sul, né, das Américas. Seria a Série B, né, da Libertadores. Bom, então vamos torcer para que haja a mesma preleção que o Dorival deu no Corinthians, vem dando no Corinthians, sacudindo essa galera, que o Diniz também faça isso, né? Esteja firme no vestiário, antes do jogo, no intervalo do jogo, depois do jogo, né? Durante o jogo no banco de reservas e nas coletivas, que dê ao vascaíno uma sobrevida, né? E não aquele marasmo do Felipe, aquele derrotismo e tal, e blá blá blá, né? Bom, polêmica Tietê e Diniz, polêmica, estou com política na cabeça essa palavra, polêmica entre Tietê e Diniz. Agora não tem mais importância, né? Porque se o Diniz está vindo para o Vasco, né? Isso está resolvido. Isso é lógico, é uma conclusão lógica, né? Pelos dois lados, óbvio. Não o Vasco anunciaria alguma coisa, Diniz está vindo para cá, né? Está vindo para o Vasco, já está no Vasco, anunciado. O Tietê deve ter feito algum tipo de composição com ele, né? Não deixa disso, blá blá blá, aquelas ofensas de perninha, não sei o que e tal. Mas saibam que o Diniz tem um prazo de validade. Tem professores, né, técnicos muito veementes que em dado momento perdem a carruagem, né? Perdem o vagar da carruagem, esporro demais, cobrança demais, e o jogador não gosta disso. A gente já viu isso aí 1 bilhão de vezes, né? No Brasil e no mundo, gente, para bicar o treinador, né? Bom, saiu também uma interessante, né? Paier, 1,5 milhões ao mês, Coutinho, idem, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? É muito mais do que o salário dos semi-profissionais, dos amadores do Porto Cabedelo, e impingiram ao Vasco um 4-1 sem piedade, né?
O que significa isso? Já estavam entregando ouro, já não queriam mais, não querem tanta viagem, e o jogador é malandro, pô, isso não vai dar certo e tal, Vasco em 3 competições, vamos entregar aqui, vamos descansar um pouco mais. Jogador, tem muito jogador também que não leva muito a sério, não é profissional, né? É mais fácil ficar de fora de uma competição aqui, outra competição ali, jogar uma só, não vai ter premiação mesmo. Eu não sei se há repasse da premiação aos jogadores, para evitar isso aí, né? Porque acho sim que houve o corpo mole, não só corpo mole, o time do Vasco é ruim, mas teve corpo mole também, entregadas aí do Vasco, dos jogadores do Vasco, contra o Porto Cabede, né? Bom, o salário do Coutinho é maior do que do Porto Cabelo, sem incluir Alex Souza, que se botar o que o Vasco paga pro Alex Souza, puta, é o dobro, né? Do Sforza é o dobro, do Jean é o dobro. E não se esqueça que o Alex Teixeira, o Souza e o Jean David são contratações do comentarista presidente. O Sforza é da época da 777, salvo engano, né? Bom, Luiz Gustavo, eu sempre falei aqui, bota os crias, bota os garotos para jogarem, mas fiquei assustado com o poder, com a falta de base desse garoto, do Luiz Gustavo, falta de fundamentos para um zagueiro, né? Afundando demais, não avançando para cima do atacante, para impedir o chute, para diminuir o chute, para o chute não sair tão claro como foi, né? Então estou preocupado com o Luiz Gustavo, como eu estou preocupado com o Lucas Freitas e Lucas Oliveira, né? E o João Vitor também. Estamos mal de zaga, né? Até tinha falado, esquece zagueiro, vamos tentar aí Luiz Gustavo, vamos ver se tenta colocar o Lincoln aí, porque o Luiz Gustavo não está pronto ainda, infelizmente, eu tenho que dizer isso, né? Bom, Piton, né, já falei, sem sentido de coletividade, perde a bola e volta trotando, vamos saber se isso aí o Diniz vai ser capaz de fazer, né? Ele reclamou do Tchê, para ter mais voracidade jogando, vai reclamar com o Piton, vai reclamar com o Garré, vai reclamar com o Hugo Moura, para não sair tanto, ficar na marcação dele, né? Com o João Vitor, zagueiro construtor, porra nenhuma, né? Mas a gente sabe que o Diniz tem aquela saída de bola lá atrás, né? Mas essa saída de bola lá atrás é tão ruim quanto a questão do zagueiro construtor, né? Lucas Oliveira, Lucas Freitas saindo tentando construir, João Vitor. É péssima essa ideia, como é péssima a ideia também de sair tocando a bola lá atrás, né? Para quebrar essa primeira linha. Quebra essa primeira linha com um chute, passa pela primeira linha do oponente e bota mais jogadores no meio de campo, no segundo terço. Esse é o caminho, né? O Galo foi campeão da Libertadores assim, com o Jô, né? Aparando as bolas de cabeça, chutando o goleiro e os pontas correndo atrás da bola. O Vasco não tem time para sair jogando lá de trás, né? Cocão, né? O inconsequente Cocão, disperso Cocão. Veja lá o primeiro gol que o Vasco levou contra o Porto Cabede, né? Total dane-se que o Cocão falou, né? Pensou. Primeiro cabeceou errado para a área, botando a bola no fogo para o Luiz Gustavo. Depois a bola volta para ele se enrola todo e o Hugo Moura faz o pênalti, né? A gente tem que ter agora um treinador que possa filtrar quem tem culhões para jogar no Vasco, porque acho que o Diniz talvez possa pegar com empate ou com uma derrota o Vasco na zona de rebaixamento para a Libertadores, né? Perdão, do Brasileiro, pode pegar na zona de rebaixamento o Vasco do Brasileirão, e aí fica muito difícil tentar uma vaga para a Sul-Americana ano que vem, tentar uma Sul-Americana, fica muito difícil, mas vamos aí, né? Esperança é a última que morre. Estamos aqui sempre falando de Vasco, torcendo pelo Vasco e comentando aí política, campo e bola, tática, o que vier a gente está comentando aí. Se gostou dos comentários, inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber nos vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.